para pensar. Está certo, voto obrigatório? Olá, como vai? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Sou o Cartola da internet e agradeço sua presença. Pergunto novamente, está certo, voto obrigatório? Está em dúvida? Talvez sim, talvez não. Pessoalmente, sou contra, pois o político tem e sempre terá o eleitor cativo e com presença obrigatória no dia da eleição. Caso não fosse obrigatório, o político teria de lutar pela presença do eleitor nas urnas, teria de lutar pelo seu voto, demonstrando e provando que vale a pena ir votar. Por outro lado, no voto facultativo, não obrigatório, o eleitor teria de fato como exercer seu direito por livre e espontânea vontade. Iria votar consciente em vez de ir por se sentir obrigado. Portanto, no Brasil, pelo menos a priori, os eleitores vão votar pelo dever em vez de irem votar pelo direito. Imagina que absurdo! Você tem o direito de ir obrigado às urnas. Contraditório, não é mesmo? Caso não vá, caso não consiga justificar, ou caso deixe de pagar aquela multinha de 3 a 10% do salário mínimo da região, sofrerá consequências de multas e restrições a serviços públicos, bem desagradável, por menor que seja o valor, além de ter vários de seus outros direitos agredidos e impedidos. Quer exemplos? Impedimento na emissão de documentos, impedimento de renovação de matrícula em escola pública, impedido de tomar empréstimos em bancos oficiais, impedido de assumir cargo público oriundo de concurso em que passou estudando muito, impedido de participar de concorrências públicas, impedido de conseguir tirar ou de renovar passaporte, ter certidões e documentos retidos, dentre vários outros bloqueios e impedimentos, até mesmo ter o título cancelado no caso de 2 ou mais eleições seguidas sem votar. Caso seja funcionário público, então, estará em situação bem pior. Na descrição do vídeo, segue endereço do TSE informando sobre as consequências. Cuidado, hein? Fique atento. Eu mesmo já tive imprevistos e não consegui chegar a tempo de votar, em função de compromissos ou de viagem. E antes, era bem mais complicado. Precisava ir ao cartório eleitoral, pegar filas e depois pagar a multinha, quando dava tudo certo. E quando tinha um problema no cartório ou outro imprevisto, pronto, meu caro, estaria com direitos políticos e civis arranhados até, finalmente, conseguir regularizar a situação. Penalidades por não votar afetam ainda mais populações de baixa renda e de pouca escolaridade, que têm menos recursos para cumprir a obrigação ou de pagar multas. Imaginem pessoas que moram longe dos locais de votação. Muitas vezes estão em áreas remotas, locais com alto grau de dificuldade de acesso, gerando muitas barreiras de locomoção. Portanto, podem ser obstáculos, gerando exclusão forçada nas eleições, sendo que, mesmo assim, serão penalizados e vão pagar por isso. Hoje, até ficou mais fácil para quem está no mundo digitalizado e cibernético, como aquele aplicativo do governo instalado no celular, incluindo TSE. Para os mais velhos, com idade para votar, e para pessoas que têm dificuldades com tecnologia ou sem acesso a ela, aí já viu, hein? E para quem mora longe dos cartórios eleitorais? Complicou, pois não conseguem se justificar. Portanto, ficarão com direitos políticos e civis arranhados até que consigam ir pessoalmente ao cartório eleitoral. Como ver legitimidade no voto obrigatório em resultados eleitorais? Os mesmos podem não refletir a vontade da população, já que parte dos votos
vem de pessoas desmotivadas ou que pouco se importam com os resultados das eleições. Voto obrigatório pode enfraquecer a legitimidade e trazer desconfiança sobre governantes e outras instituições. Antes de prosseguir, não se esqueça de dar aquele joia, aquela curtida, o famoso like ou mesmo like, você que sabe. Para isso, clique no joia. Para fortalecer este canal, também peço que clique em se inscrever. Será avisado de novos vídeos e de novas discussões, contribuindo para o nosso crescimento e divulgação. Mais uma vez, faço questão ainda de agradecer a plataforma do YouTube pela oportunidade. Como sempre, serei leal e correto nas publicações, honrando assim a oportunidade. Voltando ao tema proposto, penso que é um equívoco acreditar que o voto obrigatório possa gerar pessoas e cidadãos politicamente atentos, evoluídos e críticos. Quando se obriga alguém, podem ser criadas reações contrárias e adversas. A participação eleitoral da maioria, em virtude do voto obrigatório, pode trazer uma conclusão errônea, equivocada e um mito de eficiência democrática. A obrigação gera ressentimento e pouca simpatia pelas eleições, especialmente em contexto de desilusão com a política. No Brasil, têm surgido protestos simbólicos, como votos em candidatos engraçados ou satíricos e uma grande quantidade de votos nulos, distorcendo o propósito do voto como instrumento democrático. A motivação para votar devem ser as boas propostas políticas, a conscientização da necessidade da participação de todos e visualização por parte do eleitor da necessidade da política e das eleições. Muitos eleitores, por serem obrigados a votar, podem não se engajar em pesquisar propostas ou candidatos. Isso leva a escolhas aleatórias, baseadas em propaganda superficial, fama ou até mesmo a votos nulos e brancos por desinteresse, comprometendo a qualidade da decisão coletiva. O resultado disso são votos desinformados, superficiais e fáceis de serem ignorados pelos votantes. A maioria nem se lembra em quem votou. Países desenvolvidos e democráticos de fato têm voto facultativo em suas eleições. Voto obrigatório e democracia, a meu ver, não combinam. Um dos pilares da democracia é o direito de ir e de vir, ou de ir e vir. O voto obrigatório viola o princípio da liberdade de escolha. Todos deveriam ter o direito de decidir se querem participar ou não do processo eleitoral, sem ameaças de multas, sem coerção ou sem ameaças de terem direitos cassados, mesmo que temporariamente. A obrigatoriedade do voto é uma forma de autoritarismo, contradiz valores democráticos. Direito à abstenção, como expressão política, também faz parte da democracia. A abstenção pode ser um ato de protesto legítimo, indicando insatisfação com as opções disponíveis ou com o sistema. O voto obrigatório suprime essa forma de manifestação, limitando a liberdade de expressão. Além disso, o voto obrigatório traz uma situação bem interessante: custos administrativos. Custos administrativos em criar, gerir e manter uma estrutura para fiscalização e de penalização para não votantes, bem como controlar emissão de multas e controlar justificativas de ausências em eleições requerem recursos públicos importantes. Em vez de ter mais esses custos, seria mais interessante investir em educação cidadã e cívica, conscientização na participação, segurança e modernização do sistema eleitoral. Portanto, voto obrigatório contradiz com princípios democráticos e da liberdade individual. Que fique claro que quantidade de votantes não é garantia de qualidade.
O sistema político no Brasil deveria estimular participação voluntária e consciente da população para evitar distorções políticas e sociais. Também são necessárias reformas políticas que aumentem a representatividade e a credibilidade dos candidatos. Bom, caso alguém conclua que devo apresentar o outro lado dos fatos, ou seja, o ponto de vista daqueles que defendem o voto obrigatório, cliquem, curtam, comentem e se inscrevam no canal. Dependendo de onde está assistindo a este vídeo, tem um campo abaixo ou do lado para manifestar sua opinião contra ou a favor, até mesmo pedindo, conforme dito, a apresentação do outro lado, ou seja, lado daqueles que defendem o voto obrigatório. Mesmo sabendo do outro lado da história, dos favoráveis ao voto obrigatório, eu pergunto, ora, afinal, que direito é esse? Um direito que te traz inúmeras consequências e te obriga à participação de eleições, mesmo não se sentindo representado por nenhum candidato. Além disso, no Brasil, os políticos não têm feito coisas boas, pelo menos na quantidade necessária. Eles merecem nossos votos? Onde está a liberdade individual? O voto obrigatório fortalece ou enfraquece a democracia? O assunto é ainda longo e complexo? Ainda ficou em dúvida? Apresentei neste vídeo várias razões e vários questionamentos a respeito do voto obrigatório. E você, o que pensa? Vamos à luta! E não esqueça de plantar, de colher e de distribuir o bem. Para curtir, comentar e para se inscrever no canal, clique aqui embaixo ou do lado ou onde estiver aparecendo aí para você. Obrigado e até o próximo vídeo.